Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Nós vivemos uma era, um período que praticamente o que quiser pode ser exposto, né, na internet. A gente vive um período da sociedade do espetáculo, isso não é uma coisa recente, mas que cada vez mais a espetacularização do que a gente tem feito na sociedade tem ganhado muito espaço. Hoje em dia vale muito mais se expor, se apresentar enquanto a identidade, uma imagem, uma persona, e é isso que vai falar muito sobre você, é isso que vai falar muito sobre o que você é. Mas será que isso fala sobre o que você é? Ou isso fala sobre aquilo que você permite que chegue às pessoas? Bom, de um jeito ou de outro, seja porque você quer, ou seja porque é como você permite, a verdade é que ali do outro lado da tela, ou aí do outro lado da tela, a pessoa vai receber aquela informação, ela vai ver algo, e esse algo vai ser entendido por essa pessoa que recebe, e ela vai significar e vai dar sentido a partir do conjunto de informações que ela tem ao longo da vida, a partir daquilo que ela também aprendeu sobre o que ela está vendo, e a partir de todo um conjunto de significados, de códigos, de aprendizados que constrói um sentido. O que isso tem a ver com o que eu quero falar hoje? Isso tem a ver que, nesse mundo onde a gente é inundado de informações e de coisas na internet, por exemplo, ou em podcasts, ou em livros, ou seja lá onde for, nós somos inundados de informações, somos inundados de conteúdo, de exposições, e cada pessoa, em cada contexto e cada local, tem uma certa maneira de atuar. Mas qualquer uma dessas maneiras, elas vão ser colocadas também, e não tem nem como fugir disso, dentro do discurso que cada espaço permite, e mais que isso, dentro do discurso que cada espaço constrói sobre o que é ser gente, sobre o que é ser uma pessoa, sobre o que é ser desejável. Se for pensar no contexto de aplicativos de relacionamento, bom, ali você vai ter toda uma estética, todo um discurso do que você mostra, de como você mostra as informações, do impacto que algumas informações vão ter para aquela pessoa que olha. Então você vai selecionar as melhores fotos. Em tese, você vai colocar as características mais importantes e mais relevantes que você gostaria. Você vai falar coisas, escolher frases, escolher gosto musical, escolher um monte de características, um monte de sinais. Você vai dar e fornecer sinais para que a pessoa que está do outro lado, que te vê, possa se sentir atraída ou até mesmo interessada nas características que você colocou ali. Quer dizer que essas características são as suas características primordiais? Quer dizer que, mesmo nessa lógica de que você mostra o melhor, você vai mostrar o melhor? Não. Quer dizer apenas que, naquele jogo, naquele processo, você vai escolher aquelas informações que, naquele momento, você gostaria de chamar atenção para você. Isso eu falo de aplicativos de relacionamento, por exemplo. Mas que seja quando você vai em um evento, quando você vai na faculdade, quando você vai visitar alguma pessoa, quando você vai sair da sua casa. Existe todo um conjunto imagético, um conjunto de imagens, um conjunto de performance que você quer colocar para que as pessoas, ao verem a sua imagem, a sua escolha, também tenham uma noção de quem você é. Isso a gente vê desde o modo como a gente quer apresentar a nossa identidade visual, usando certo tipo de roupa, certo tipo de cabelo, certo tipo de palavras que a gente escolhe,
Assim como funciona muito bem, e a gente sabe, práticas de gênero também, práticas e performances de gêneros, papéis sociais de gênero, tudo isso. Em suma, a gente transmite uma imagem dentro do conjunto de imagens que aquele sistema, aquele contexto e aquele conjunto social é capaz de ler, processar, criar um valor, criar um sentido e te retornar. Independente do caso, independente do contexto, da situação, é esse retorno que às vezes pega pra gente, é esse retorno do que foi colocado para fora e do que as pessoas viram que vai dizer pra gente, olha, estamos no caminho certo daquilo que a gente quer, estamos informando mais ou menos dentro das nossas possibilidades aquilo que a gente gostaria que fosse informado. O próximo passo é ver se isso que é informado também nos satisfaz e se a gente pode, de fato, mostrar tudo o que a gente quer. E existe uma série de possibilidades para a gente pensar como, quando e por que nós vamos apresentar aquilo que nós somos ao mundo. No campo das profissões, isso também não é tão diferente assim. Cada pessoa, na hora que vai escolher assim a sua profissão, a sua área de atuação, e ela precisa vender a sua imagem, porque no sistema capitalista a gente não vende só produtos, a gente não vende só computadores, comida, é, enfeites, presentes. A gente vende o nosso tempo, a gente vende a nossa imagem, a nossa estética, o nosso serviço, seja ele qualquer de qualquer profissão, a gente vende isso e a gente vende a nossa vida. E quando a gente está falando de vender a vida, é porque a gente não tem um descolamento que talvez seja mais didático, mas que muita gente ainda leva muito a sério, que é o descolamento entre vida profissional, vida pessoal, vida amorosa, vida intelectual, como se cada dia que a gente vai sair de casa a gente pudesse escolher no nosso armário a pessoa que nós somos. Isso não funciona na realidade, mas as pessoas se esforçam muito para que, se eu vou num evento chique, seja lá o que isso significa, eu vou me apresentar de tal forma. Se eu vou para a faculdade, de um outro jeito. Se eu vou para a praia, eu vou usar uma estética, uma roupa na praia que eu não posso usar no centro da cidade e assim por diante. E nas profissões, como que isso acontece? Nem toda profissão, ela é uma profissão que depende tanto da imagem do profissional. Algumas profissões, elas dependem da habilidade que aquela pessoa tem, da capacidade de executar aquela informação, aquele serviço, aquela habilidade que a pessoa possui. Por exemplo, se a gente for falar de contextos de exposição de imagem, que é o que eu quero falar mais aqui, pensemos numa rede social, pensemos numa divulgação, por exemplo, no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, uma pessoa que é mecânica. Ou então, pense aí também, uma pessoa que ela é confeiteira. Essa pessoa, ela vai sim, se ela quiser vender a imagem do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto, ela vai vender que tipo de imagem? Ela vai colocar ali, no primeiro exemplo, fotos de carros, fotos de motos, de bicicletas, de produtos que ela trabalha e que ela conserta. E o perfil dela pode ter vários tipos de fotos, várias propostas. A mesma coisa para a pessoa confeiteira. Ela vai colocar foto de doces, bolos e tortas e assim por diante, e tá tudo bem. Pensa mais ainda assim, para pessoas que são médicas. Elas vão colocar ali fotos em lugares do trabalho, por exemplo, do consultório, se elas quiserem vender essa imagem. Mas nada impede também que essa pessoa, qualquer uma dessas que eu falei, e qualquer outro exemplo, desde uma pessoa que trabalha como pedreira, desde uma pessoa que trabalha como diarista, que trabalha fazendo limpezas de rua, pintando rua, casa, etc. Ela coloca foto do seu trabalho, mas nada impede dela colocar também fotos dela. Nada impede dela colocar uma foto dela na praia, nada impede dela colocar uma foto dela no parque, não impede que ela faça uma série de exposições da sua vida, inclusive mostrar a família, inclusive mostrar as pessoas com que ela se relaciona, de vez em quando compartilhar um meme, compartilhar uma piada autodepreciativa no seu feed, no story, em qualquer lugar. Ela não deixa de ser aquela pessoa. Por quê? Porque quando eu falo dessas outras profissões que exigem uma técnica performativa, uma técnica que você executa uma tarefa manual, por exemplo,
ou qualquer outro tipo de execução, mas que não é o seu corpo exatamente, essa pessoa ali, ela tá colocando quem ela é porque não vão colocar uma certa dúvida, um questionamento sobre a habilidade da pessoa fazer uma atividade. Uma pessoa que posta fotos sobre decepções amorosas, sobre crises de ansiedade, sobre tristeza, depressão e angústia e muitas outras coisas, ou então fotos mais eróticas, sensuais, essa pessoa não vai ser questionada, por exemplo, se ela colocou uma foto dela triste, chorando, ou um vídeo dela chorando, mas se ela conserta bem o seu carro. Se ela coloca isso bem colocado, se ela arruma as peças do carro, se ela limpa direito a sua casa, se ela faz direito o doce, o bolo, a comida, se ela constrói bem uma casa. Por quê? São atividades que estão pautadas no campo da técnica. E uma técnica que, dentro de um saber mais ocidentalizado, é uma técnica da prática, da produção quase que mecânica. Por outro lado, e aqui entrando onde eu quero entrar, se a gente está falando de uma pessoa que ela é psicóloga, essa pessoa, ela já ocupa no imaginário social, no imaginário coletivo, o lugar de uma pessoa que, primeiro, né, no imaginário, é uma pessoa diferente das demais. Diferente do médico, diferente do pedreiro, da pedreira, da médica, daquela pessoa que faz qualquer outra atividade. Ela é uma pessoa, essa pessoa psicóloga, que ela tem que ser, dentro do modelo de normalidade do ser humano, ela tem que ser perfeita. Ela não pode ter crises, ela não pode ter ideação suicida, por favor, nem pensar. Ela não pode, porque ela é uma pessoa psicóloga. Ela não pode ter tristeza, ela não pode colocar fofocas, picuinhas, coisas assim muito expositivas da sua subjetividade, e essa palavra é importante aqui, porque ela cuida de subjetividades. Então, como assim? Como que eu vou chamar uma pessoa psicóloga que está chorando, que está triste, que está deprimida, que não consegue resolver conflitos familiares, que tem problemas com os filhos, filhas, pessoas que não conseguem lidar com algum tipo de compulsão na sua vida, seja lá o que for, pense aí qualquer exemplo. Como que eu vou chamar uma pessoa dessa para ela ser a minha terapeuta? Para essa pessoa me analisar, no caso da psicanálise? Como que eu vou passar com uma sessão terapêutica com uma pessoa que já não está bem? Isso não funciona muito bem, né? Isso não é legal. Eu não vou conseguir confiar nessa pessoa. Mas aí a gente vê, muitas vezes passa, e talvez seja o meu algoritmo que tá meio assim, mas passa alguns vídeos, alguns reels, algumas coisinhas do tipo: o burnout pode te levar a estados extremos. Aí mostra aqueles vídeos de pessoas desmaiando numa entrevista, desmaiando no volante, desmaiando em vários contextos. Só que essas pessoas ainda são pessoas, né? Ainda são consideradas, entre aspas, aqui, pessoas humanas, que têm direito a colocar para fora o que sentem. Ainda que seja uma pessoa blogueira, que vende uma autoestima, que ela está vendendo ali autoestima, melhoria de vida, ainda que seja coach, qualquer coisa desse tipo, ainda existe uma tolerância. Mas voltando para as profissões mais mecânicas, as pessoas estão ali esperando de você um produto mecânico. Você consegue entregar essa atividade que é uma atividade mecânica? Se você consegue, o que você faz da sua vida é um problema seu. E é aqui que entra o ponto. Se a gente quiser falar de pessoas que são médicas, por exemplo, a saúde mental, especificamente a saúde mental dessa pessoa médica, ainda que seja uma psiquiatra, vamos pensar assim, ela ainda é pautada dentro de um conjunto de saberes diagnósticos. Ela não vai curar você. A pessoa médica, se ela estiver triste, se ela tiver problemas familiares, embora a gente saiba que tudo isso afeta a produção, afeta a pessoa, isso ainda não é colocado em xeque, não é colocado como um critério de eliminação. Por quê? A pessoa médica vai lá, você vai conversar com ela, na melhor das hipóteses, vai ter uma anamnese, que é aquele período onde você, aquele momento que você conversa na consulta para o médico, para a pessoa médica saber um pouco sobre você. Ela vai ver um conjunto de sintomas, de sinais, vai fazer todo um conjunto de análises e vai te dar um diagnóstico, e o seu serviço vai ser realizado no oferecimento de algumas coisas. Por exemplo, vai ser oferecido um remédio, um medicamento, uma cirurgia. E tudo isso, e esse assunto é legal porque eu conversava com a minha irmã ontem, né, sobre esse tipo de coisa. É ela que trouxe o exemplo do médico, da pessoa médica. A pessoa médica vai ali e ela vai te oferecer um remédio que não depende dela para ser feito. Ela vai fazer uma cirurgia em você que depende de muitas técnicas cirúrgicas
muito mais do que conflitos familiares que a pessoa tem. E eu não estou dizendo aqui que essas profissões não são afetadas pelo emocional, porque essa seria uma grande mentira, uma ilusão. Tudo é afetado. Mas eu não estou falando sobre o impacto disso na profissão, eu estou falando do impacto disso em quem contrata essa pessoa profissional. Mas quando a gente vê no campo da psicologia, desde o estereótipo que existe do que é uma pessoa psicóloga até o que se exige dela, é como se a pessoa psicóloga não fosse um ser humano, necessariamente, não fosse uma pessoa dotada de subjetividades, de afetações sociais, não é uma pessoa que, assim como qualquer outra, tem seus altos e baixos. A pessoa psicóloga, e essa é uma grande discussão, né, no meio de pessoas psicólogas, sobre que imagem elas vão oferecer para as pessoas. Não é raro que pessoas psicólogas tenham um perfil pessoal, geralmente um perfil fechado, ou um perfil mais low profile, né, com pouca movimentação, e ela se vê quase coagida, principalmente nesses períodos de internet, de rede social, que acaba quase que exigindo que você tenha um perfil numa rede social para que isso te dê também indicações, te dê pacientes, pessoas, clientes para serem atendidas, né? Só que aí, quando você vai no perfil de uma pessoa que ela é psicóloga, esse perfil geralmente tem que ser muito profissional, as mensagens passadas nesse perfil têm que ser muito nítidas, muito adequadas, não dotada de emocionalidades flutuantes, tem que ser um ser humano quase que fabricado para o próprio profissional, a própria pessoa profissional da psicologia ser um reflexo daquilo que ela pode fazer com a pessoa com quem ela atende. Ou seja, se o médico, se a pessoa médica, ela oferece um serviço por medicação, por intervenção cirúrgica ou por aconselhamentos, se uma pessoa que trabalha com construção, ela vai oferecer um serviço que é do âmbito da prática e da técnica de construir, de reformar, de passar uma parte elétrica na sua casa, se uma pessoa que faz comida, ela tem que saber a técnica da culinária e tudo mais, a pessoa psicóloga vende a mente. Ela está vendendo um produto que está dentro da cabeça dela. O que se consome quando se busca por uma pessoa da psicologia é a capacidade mental dessa pessoa de, e aqui eu ponho aspas, transformar a vida daquela outra pessoa. Mas ela não vai te receitar um produto para você poder ingerir e na sua casa ter os efeitos. Ela não vai construir uma casa com outros materiais. Ela não vai reformar nada com outros materiais. Ela vai partir de um conteúdo psicológico dela, e esse conteúdo psicológico dela é o que vai ter efeito em você. Logo, o corpo dessa pessoa psicóloga inteiro, desde o seu corpo material até a subjetividade, isso tudo conta como referencial do quão capacitada, no senso comum, essa pessoa tem que ser. E não é raro que por aí a gente veja o perfil desenhado de um estereótipo da pessoa psicóloga com várias marcações, de novo, estereotipadas. E como diz Chimamanda naquele livro O Perigo de uma História Única, o problema do estereótipo não é que ele necessariamente ele é falso, mentiroso e inaceitável. Às vezes sim, mas o grande problema dos estereótipos é que eles são incompletos. E eu acrescento dizendo que os estereótipos são a projeção ideal de algo. E é ideal no sentido de que não existe na realidade, mas que se projeta um conjunto, um corpo de informação que transforma aquilo na expectativa. E o perfil de pessoas psicólogas que é desenhado socialmente é, acima de tudo, aquela pessoa serena, aquela pessoa bem resolvida, bem colocada nas suas vontades, que é assertiva, que sabe o que está falando, que vai te julgar na medida certa e que tem a sua vida toda organizada, porque se ela não tiver uma vida organizada sistematicamente, se ela não tiver uma vida ajeitada, ela não serve para poder ajudar você a ajeitar a sua. E aqui a gente já entra em outros lugares, que é o que se espera de uma pessoa psicóloga. Qual que é a expectativa em torno dessa pessoa psicóloga? Em geral, espera-se uma cura, né? As pessoas acham que a terapia ela vai curar os problemas que a pessoa supostamente tem. Eu digo e repito, né? Terapia não cura o que é mantido e construído pela estrutura.
questões materiais de moradia, de insalubridade, de fome, desemprego, de falta de acesso a serviços públicos, nada disso a terapia cura. Mas acredita-se ainda no senso muito comum e nem tão comum assim, até mesmo dentro das profissões de psicologia, psicanálise, que a pessoa que está atendendo, ela tem a capacidade de resolver seus problemas e é um tema para um outro episódio, mas ela não tem. Mas o que eu quero dizer aqui ainda diz respeito a essa destituição subjetiva, porque a pessoa psicóloga ela não pode ter muitas exposições muito graves, muito fortes dentro da ideia de senso comum. E eu posso citar alguns exemplos. Ou, se você preferir, eu posso te fazer algumas perguntas. Vamos supor que você esteja andando na sua navegação de internet aí e você acha um perfil de uma pessoa psicóloga e em alguns momentos ali você escutou que essa pessoa fez um relato, um desabafo, e nesse desabafo ela fala que estava sofrendo uma crise de ansiedade. Ou então, você rolando o feed de algum perfil de psicólogo, você descobriu ali que essa pessoa tem crises com a família, que ela não consegue resolver um problema dela com a família dela. Ou você acaba vendo também que em algum momento uma pessoa da psicologia produziu materiais falando sobre suicídio, ideação suicida que ela teve. Você contrataria o serviço psicoterapêutico dessa pessoa? Você contrataria o serviço terapêutico de uma pessoa que de repente tem uma compulsão alimentar? Você contrataria essa pessoa para te atender? Você contrataria que tipo de profissional? Como que é essa pessoa que você idealiza quando você procura uma sessão terapêutica? Hoje em dia, como eu falava, e não vou entrar em detalhes, a profissão de psicoterapia e de terapia de modo geral, ela está girando muito em torno de uma cura, de uma adequação, onde você faz terapia e você vai ser, a partir disso e por isso, uma pessoa melhor. Então, se você quer ser uma pessoa, entre aspas, melhor, se você quer se adequar, mesmo que sem saber, a um sistema de normalidades, a um sistema de adequações éticas, de regimes e regras que colocam o ser humano dentro de um perfil que a sociedade lê como um perfil adequado, você vai procurar alguém que também esteja dentro desse perfil. Então você não vai querer uma pessoa psicóloga que tem alguns desses fatores. Se você vê um deles, você já vai desconfiar e vai falar assim, não rola, não quero, não vou. Mas aí eu pergunto, pessoas psicólogas também não são gente? Pessoas psicólogas também não conseguem viver no mundo que você vive? Elas também não fazem as mesmas coisas que você faz? O fato de uma pessoa ser psicóloga, ela estudar lá os seus 5 anos, por exemplo, como foi o meu caso, né? São 5 anos de graduação, pelo menos na USP são 5 anos. E ainda que ela faça um doutorado, como também é o meu caso, se especialize em outras áreas e que tenha todo um arcabouço teórico e, por que não, prático, porque você pratica isso também na sua profissão, essa pessoa que faz tudo isso, ela é esperada como alguém que vai só servir e te fornecer isso. Mas a diferença para as outras profissões, para muitas outras profissões, e eu reitero aqui, a pessoa psicóloga está vendendo a mente dela para você. Quando você contrata o serviço de uma pessoa psicóloga, mesmo que você não tenha nomeado isso, você está contratando aquela mente. Só que aquela mente, como você não tem o acesso ao que está ali dentro, você vai ter acesso ao que se reflete por fora, a todo um perfil da pessoa psicóloga. E essa pessoa psicóloga acaba ocupando esse lugar de ter que ser uma pessoa que entrega esteticamente, já que dentro da cabeça dela você não tem um acesso imediato, ela tem que entregar a performance de uma pessoa normal, seja lá o que isso significa. E dentro desse mundo de expressão, de liberdade de expressão, de poder ser quem você é, essa pessoa psicóloga acaba que ela não pode se expor muito quanto ela gostaria. Ela não pode ter um perfil aberto numa rede social, um blog ou qualquer outra coisa. Eu falo blog porque é o que eu tenho, né? Eu gosto. Ou episódios de podcast onde ela vai falar das suas intimidades. Ela tem que escolher a profissão, e uma vez escolhida a profissão de psicologia, ela vai ter que abrir mão de todas essas exposições. Quer dizer que isso é impossível? De modo algum. Quem quiser pode muito bem, e tem várias maneiras de você fazer isso, de você se ocultar para que o seu profissionalismo sobressaia, mas a grande questão é, as outras profissões não têm essa exigência profunda, a menos que você seja uma pessoa investigadora, né, de um cargo secreto, aí é outro ponto.
que não deixa de passar por uma via parecida, mas é como se a pessoa psicóloga ela não pudesse ser pessoa livremente como ela quisesse. Se é uma pessoa que antes de fazer psicologia gostava de se expressar na sua intimidade, talvez depois que ela for psicóloga e for atender, ela vai ter que virar uma pessoa séria. Ela vai ter que ser uma pessoa de respeito. E para ser uma pessoa de respeito, ela tem que ter um perfil que mostre isso. E aí é toda uma desumanização. Essa pessoa ela é destituída de sexualidade, ela é destituída de direito de ser triste, de ser feliz demais, ela é destituída do direito de expressar seus incômodos e suas intimidades onde e quando ela quiser. Porque se ela faz isso, ela corre o risco de ser taxada como uma pessoa não confiável. E corre o risco de perder acesso, perder indicações e perder um monte de coisa. E isso, na minha opinião, usando um termo mais do senso comum, é uma desumanização da pessoa psicóloga. Dá para abrir toda uma crítica sobre o que é ser humano ou não. Eu tenho até um texto que chama A Humanização. E humanizar não é um sentido positivo, mas eu vou usar aqui só por um sentido figurado, mas talvez eu prefira mesmo dizer que a pessoa psicóloga ela é destituída do seu direito de ser gente, destituída da sua subjetividade, da sua liberdade de subjetividade. Então, eu falo isso aqui nesse episódio, inclusive para marcar um lugar, que foi o que me movimentou a fazer esse podcast inteiro, já são mais de 30 episódios com esse aqui, e eu quero trazer esse ponto. Eu sempre fui uma pessoa que me expressei de um modo muito visceral, de um modo que eu coloco para fora, de modo visceral mesmo, assim, as entranhas, eu coloco ali, eu escrevo textos, eu falo, eu me expresso. E para algumas pessoas isso não é muito bom. Isso não é muito bom porque aí eu vou conhecer a pessoa que está me atendendo. Eu não quero saber da vida dessa pessoa. Mas a minha pergunta é: o que ela está ali para fazer? Para que você procurou por essa pessoa? É para você trocar ideias da vida da pessoa? Ou é para essa pessoa te acessar? Eu sei que tem todo um diálogo, uma questão envolvendo a expectativa de quem vai para uma sessão em relação à pessoa que está ali atendendo. Existe toda uma relação psicológica, subjetiva e concreta da sua relação com aquela pessoa que te atende. Só que, se existe uma profissão, se psicologia é uma profissão e a gente fica 5 anos aprendendo como entender processos mentais, comportamentos e efeitos da sociedade sobre a pessoa, sobre o sujeito, então a gente deveria acreditar que esses 5 anos mais especializações vão fazer dessa pessoa psicóloga uma pessoa capaz de lidar com as questões subjetivas da outra pessoa. Então aí que entra a grande questão. Por que uma pessoa psicóloga não pode se expor tão livremente? Por que uma pessoa psicóloga não pode ser ela mesma o tempo que ela quiser e onde ela quiser? Por que tem que existir esse espaço onde não pode se expor muito? Eu sou contra isso, eu sou a favor de que as pessoas psicólogas elas têm uma formação técnica, elas têm uma formação profissional para lidar com as pessoas com as quais ela vai atender. E isso não tem que estar associado a necessariamente a vida que essa pessoa psicóloga tem. Ai, Andreone, mas e se a pessoa tiver transtorno, se a pessoa tiver isso e aquilo? Aí a gente vai entendendo, e a pessoa psicóloga ela tem esse lugar também de autocrítico, poderia ter, de quais são as capacidades que ela tem para atender certos contextos. Nem toda pessoa psicóloga vai falar e atender sobre todos os temas ou sobre os mesmos assuntos. Cada pessoa se especializa em uma área. Algumas vão se especializar na área jurídica, algumas vão atender crianças, adolescentes, pessoas mais velhas, algumas pessoas vão atender pessoas imigrantes, refugiadas, vítimas de violência sexual, física e de vários tipos. Algumas pessoas vão atender numa perspectiva mais do behaviorismo, que é da análise do comportamento, outras da psicanálise sociohistórica e assim por diante. Cada pessoa psicóloga vai ter a sua especialização, o seu direcionamento profissional e técnico para características que ela se instrumentalizou ao longo do tempo para poder executar. E ela vai executar uma tarefa, um serviço, sabe? Ela vai fazer um atendimento baseado nas suas capacidades técnicas e profissionais. Se nesse período, se nesse
contorno, nessa construção do seu profissionalismo, ela vê que tem temas que ela não quer falar sobre, que ela não tem preparo, que ela não tem emocional para isso, ela vai procurar outro lugar, outra área de atuação dentro da psicologia e do atendimento clínico que não passe por esses atravessamentos, porque aí seria como dizer que a pessoa psicóloga ela tem que fazer durante sua formação e especializações todo um processo de remoção subjetiva. É como se dissesse que pessoas psicólogas têm que ter tolerância a todo tipo de informação e conteúdo, o que também não é verdade. E eu falo aqui nesse episódio isso porque eu já trouxe muitos temas de cunho que transpassam algumas intimidades minhas no sentido de pensamento, posicionamento político e afetivo, mas isso não é nem o começo do que eu posso fazer, não é nem a ponta do iceberg do que eu posso falar de mim se eu quiser. Quem lê o meu blog, talvez vai ter ali no meu blog toda uma exposição subjetiva, emocional e de vida que talvez uma pessoa olhe e fale, nossa, por que que essa pessoa faz isso se ela é psicóloga? Ela está se expondo muito. Mas não é ela que está se expondo muito. É um sistema que vai castrar, que vai remover dessa pessoa psicóloga o direito de se expressar. E isso é tão estranho na minha concepção, porque pode sim ter uma característica ali importante dela se expressar e falar de si, que também pode ser uma coisa importante no setting terapêutico, no espaço terapêutico, e que isso também pode construir uma relação diferente com a pessoa que ela está atendendo. Se expor não é o mesmo que você se transformar numa pessoa ruim profissionalmente. Aí vem alguns contornos, né, que a gente tem que fazer contorno, que é isso que eu estou falando é do âmbito pessoal, do âmbito fora do atendimento, que a pessoa pode ser quem ela quer. Dentro do atendimento, eu não estou dizendo que a pessoa vai sair durante a conversa, começar a dar exemplos da sua vida pessoal e íntima dentro da sessão, falar isso como uma maneira, já que eu posso falar o que eu quiser, eu vou trazer a minha vida aqui. Porque o objetivo é olhar para outra pessoa, é escutar aquela pessoa. No departamento que diz respeito ao atendimento, eu não fico falando das minhas intimidades de modo desnecessário. A pessoa psicóloga, ela pode, e ela vai entendendo isso ao longo do tempo, falar sobre a sua vida, falar sobre alguns exemplos pontuais que possam contribuir significativamente, de modo construtivo e crítico teórico, para aquele caso que ela está atendendo. Mas aí a gente tem que lembrar que não é sobre a gente, é sobre a pessoa. Então, ali, naquele espaço, a gente vai falar o que for importante terapeuticamente. Agora, fora dali, por que destituir a pessoa desse lugar emocional? Por que que a pessoa psicóloga precisa se trancar dentro de um estereótipo? É uma pessoa serena, aquela pessoa que tem uma expressão facial controlada, que só fica balançando a cabeça com a mão assim no queixo e que sempre está com aquela estética neutra, que ela não pode ter uma estética muito assim, né? Não pode ter muita tatuagem, o cabelo não pode ser muito diferente, etc. Tem que ser dentro de um perfil de normalidade, sei lá que tipo, intelectual e comportamental, que não diz respeito ao ser humano em geral. Eu fiz psicologia, né? E assim, a gente vai olhar ali dentro da universidade o tanto de pessoas, psicólogas com tantos problemas de ordem subjetiva, emocional, afetiva, sociabilidade assim complexas, mas porque ainda são pessoas, ainda são seres humanos. E em vez da gente ter uma formação de psicologia e um olhar social do que é a pessoa psicóloga, nesse lugar de que ela tem que se esconder atrás de uma imagem de serenidade, de seriedade, de perfeição, acho que é muito mais importante a gente deixar bem evidente na formação mesmo para as pessoas psicólogas que, caso elas queiram ir para a área de atendimento clínico, né, que é o atendimento terapêutico, que elas vão para essa área sabendo das limitações que elas têm. Porque senão se constrói uma espécie de soberania em cima da pessoa psicóloga, e essa soberania ela vai, em algum momento, se confundir com os limites, com as capacidades que essa própria pessoa tem. E vai se confundir também, e sobretudo, no modo como essa pessoa lida com seus próprios conflitos internos e como que esses conflitos podem aparecer no atendimento. Então, muito mais do que proibir a pessoa de agir como ela gostaria de agir e como ela é
É melhor a pessoa saber mesmo que ela pode ser quem ela é, só que ela precisa reconhecer quem ela é para que dentro do setting terapêutico, do atendimento terapêutico, ela não coloque de si onde não precisa, né? Isso não é sobre a pessoa não poder ser humana nesse contexto específico, é sobre a pessoa saber que ela é um ser humano, que ela tem flutuações afetiva, emocional e de todas as ordens, como qualquer outra pessoa, e a partir daí ela construir um lugar onde ela possa também saber, eu sei como eu posso atender, eu sei até onde eu vou. Isso é muito mais importante. Aqui nesse podcast eu vou trazer muitos temas. Eu vou trazer temas em algum momento sobre suicídio, ideações suicidas, sobre pessimismo, sobre relacionamentos, maneiras de se relacionar que funcionaram de um jeito, funcionaram de outro, e muitas dessas vão passar pela minha vivência, porque eu também sou um corpo que produz história. Eu também sou um corpo que produz teoria e produz experiências e que tem e vive experiências. Eu, no meu posicionamento, então, eu não me coloco nesse lugar mais de me proibir de falar as coisas que eu quero falar só porque eu escolhi a profissão de psicologia. Porque senão é como se, ao escolher a profissão de psicologia, eu estivesse decretando um silenciamento meu em espaços que não precisariam ser silenciados. Isso é muito importante. E aí tem um outro lugar, porque aqui eu falei sobre o quê? A destituição subjetiva da pessoa psicóloga, né? Então, a pessoa profissional de psicologia, ela é removida das suas possibilidades de expressão. Ela não é, a pessoa psicóloga, ela é desprovida de ter uma sexualidade, ela é desprovida de ter uma identidade de gênero que não seja a norma, ela é desprovida de poder sentir dores, sofrimentos e falar sobre eles, inclusive falar sobre eles de um ponto de vista crítico e analítico, porque a pessoa poderia trazer suas questões pessoais para pensar a sociedade, mas não pode fazer isso. Então tudo isso passa no campo da destituição. Só que aí tem um outro lugar, que aqui eu já começo, né, esse conjunto de falas e exposições sobre a minha pessoa e sobre a minha vivência, que eu acho que são necessárias da gente falar também. Porque ser uma pessoa psicóloga me coloca nesse lugar que não sou eu que construo, mas é um senso comum, é um senso estético da profissão e da sociedade, como ela é ensinada a partir das narrativas que circulam no conjunto social. As pessoas olham para mim e atribuem a mim uma certa expectativa que não existe na prática. O que se existe não é o que eu quero que aconteça, que é assim. Isso no campo afetivo, principalmente das relações, ou no campo das relações afetivas. Não estou nem só falando de sexuais, mas afetivas de modo geral. Mas aqui eu vou chamar principalmente atenção para essa das afetivos sexuais. Muitas pessoas, isso não é nem um pouco raro, ainda mais eu com o meu perfil no Instagram, que é um perfil aberto, um perfil que eu nem chamo de profissional, é um perfil político, isso com certeza, né? Porque tudo na vida é política. E as pessoas chegam ali achando que eu sou a pessoa mais bem resolvida do mundo, achando que eu sou uma pessoa serena o tempo todo, que faço construções simbólicas e teóricas profundas e só isso o tempo todo, e que, aqui é o grande ponto, eu sou uma pessoa que sei escutar profundamente. E eu sei escutar. Eu tenho toda uma formação, mas também além dessa formação, parte do meu modo de ser é de ser uma pessoa que está ali escutando. Eu falo muito, obviamente, mas eu também escuto. Eu sou a pessoa procurada desde muitos anos dentro da minha família e do meu conjunto de amizades para ser aquela pessoa que escuta, para um desabafo, para poder conversar sobre temas mais profundos e tal. Só que aí, quando eu estou no âmbito da vida, de viver a vida, muitas pessoas se aproximam de mim nesse intuito de serem escutadas. E elas usam de vários artifícios para se aproximarem. Às vezes o artifício afetivo, afetivo sexual, demonstrando um certo tipo de interesse. E esse interesse ele morre depois que a pessoa já desabafou tudo que ela queria desabafar. E eu sou essa pessoa da escuta. Eu sou aquela pessoa para servir de escuta, mesmo quando eu não estou trabalhando com isso. Eu vivo, né? Eu existo fora da minha profissão. E quando eu não estou profissional, as pessoas me usam nesse lugar da escuta e parece que ocupam um lugar da escuta que é um lugar que é destituído de sexualidade, de novo. Não é só o profissional, é o pessoal também. Eu sou vista como uma pessoa que vai ser
para escutar, para ter amizade, um monte de coisa, mas não exatamente para uma questão mais afetiva, íntima, para uma sexualidade mais íntima, etc. Eu sou aquela pessoa que vou servir como escuta, como um referencial de algum tema que eu falo, como uma pessoa profunda com quem alguém quer trocar algumas informações, e às vezes fica só nisso. Então as pessoas destituem, não só pelo fato de eu ser uma pessoa negra, porque uma pessoa negra também tem esse lugar, né, socialmente, de que as pessoas negras não raramente ocupam o lugar nas relações daquela deposição de amizade. E amizade é importante sempre, mas só isso. Não é uma pessoa desejada por uma relação afetiva sexual ou por uma relação sexual. Ela é desejada por um despejo, por uma amizade, por um companheirismo. Mas tem o seu lugar muito delimitado. O corpo branco, as pessoas amarelas, tem esse lugar onde o afeto e o desejo sexual eles existem. Aí a gente vai falar de várias outras racializações, né? Pessoas indígenas têm esse lugar, pessoas marrons. E esse lugar de quê? Para que serve essa pessoa na minha vida? Ela ocupa que lugar? O do exótico, o do profissional, o da escuta, o da amizade, mas e o do desejo? O desejo que existe e flui por várias outras pessoas. Onde fica? Ele fica destituído também. Essa destituição subjetiva, essa desumanização da pessoa psicóloga, ela acontece e atravessa vários âmbitos. Eu converso com várias pessoas psicólogas que também têm esse lugar mais profundo, esse lugar mais forte de pensar a vida, de refletir sobre a vida, e a queixa é muito parecida, de que as pessoas se aproximam delas nesse lugar de serenidade, nesse lugar de um corpo assexuado. Não um corpo assexual, porque não é nenhum problema ser pessoa assexual, mas a pessoa que é assexual, ela é assexual. Ela não é tornada assim por outra pessoa, por um julgamento, sabe? A pessoa tem a sua identidade e é sexual e vive isso. Mas uma pessoa que eu tô colocando aqui como eu, uma pessoa psicóloga, ela é, pelo julgamento externo, transformada numa pessoa que é destituída disso. Então as aproximações acontecem nos âmbitos mais variados possíveis, menos no âmbito do desejo dessa construção íntima. Isso coloca a gente nesse lugar, né, de que quem a gente é então? Que corpo sou eu? Que espécie, que organismo sou eu e as pessoas que fazem a mesma crítica, que ocupam sempre esse lugar de ter que ser sempre muito dedicado, muito profissional, muito polida, o tempo todo dentro de uma lógica de normalidade, de normalização. Então esse episódio é para a gente pensar isso, que quando a gente veste a camisa de uma profissão, a gente tem um treinamento, e bom seria que tivesse pelo menos, um treinamento especializado para atuar naquela profissão, mas que isso não torna esse corpo profissional um corpo invisibilizado em sua subjetividade. A gente tem que aprender também, não é só uma questão da pessoa profissional. As outras pessoas também poderiam se colocar num lugar de questionamento. Num lugar de questionamento sobre o que eu sou capaz também de absorver das pessoas. Senão a gente vai ter uma relação paciente e terapeuta que ela é baseada única e exclusivamente nesse lugar de uma relação de poder em que a pessoa terapeuta ela está ali para oferecer todas as informações para salvar a vida de alguém e não está. Ela está ali para analisar a situação de um ponto de vista profissional, mas que ainda é um ser humano ali. Ainda é um ser humano ali que atua enquanto um ser humano, que existe enquanto um ser humano. Teve um dia que eu estava na casa da minha mãe, era dia das mães, inclusive. Estava eu e meus outros irmãos ali, irmãs na mesa, todo mundo de boa, muito bem. Sabe aqueles momentos que algumas pessoas têm, principalmente as pessoas mais introspectivas, que de repente ela olha assim para o armário, em cima do armário tem um cesto ali de ovos, e aí fica olhando ali, fitando os olhos ali, ou então fica olhando para a mesa, para algum objeto, para um garfo, então para uma peça de roupa, e seu olhar está ali, mas a sua mente está viajando em tantas outras dimensões, você está tão ali numa brisa psicológica, que você está meio que desconectado do mundo. E eu estava assim. Eu tava na mesa ali com meus irmãos e tá, em algum momento eu, putz, me descolei. Fui pra algum canto que nem eu sei onde foi, nem lembro. Mas aí um dos meus irmãos vira pra mim e fala: Ei, Andreone. Aí eu falo: Oi, você tava analisando a gente, né? Você tava de olho no que a gente tá falando, você fica só julgando o que a gente tá falando, né? E, gente, eu nem sei o que eu tava pensando naquela hora. Mas é isso, é como se a pessoa psicóloga não pudesse desligar
a psicologia que ela aprendeu. É como se a pessoa psicóloga tivesse que ser pessoa psicóloga sempre. E o ser psicólogo fosse acima do ser pessoa. Então, todo lugar que você vai conversar com as pessoas, você dá a sua opinião. Ah, você tá me analisando, né? Ah, você tá fazendo isso. Eu falo assim, não, gente, eu cobro pra isso. Eu cobro pra analisar. Você tem que me pagar se você quiser que eu te analise. A gente pode negociar valores, negociar modos, pode negociar possibilidades, mas eu não vou ali trabalhar para você só porque você acha que eu tô ali à disposição. Não é assim. E até isso vale para as pessoas que praticam despejismo. Tem um episódio aqui só sobre isso, tem um texto no blog só sobre isso, chama despejismo. É o ato de usar as pessoas como um quarto de despejo. E não, eu não estou disponível para essa função. Não se aproximem de mim com essa função e achando que eu vou estar analisando vocês. E se eu analisar vocês, aí entra um outro ponto. Qualquer pessoa socialmente pode olhar uma para outra, fazer análises críticas e chegar em conclusões diferentes, pensar e refletir, julgar. Mas se uma pessoa que tem formação em psicologia fizer isso, ela está te analisando psicologicamente. Não, as pessoas psicólogas também emitem opiniões, também têm críticas, também têm outras formas de interpretar o mundo enquanto pessoas. O lado psicológico profissional está destinado a um espaço profissional, e isso é bom a gente dar valor também. A gente enquanto psicólogos e as pessoas enquanto pacientes, e seja lá o que for. Tem um espaço para isso, tem um momento para isso. E é isso que eu quero falar hoje, né? Desde a destituição enquanto uma pessoa pública da sua vida, na vivência e existência de não poder sempre, e às vezes quase nunca, se expor e falar de si, ainda tem a questão mais próxima, afetiva, emocional e afetivo sexual, onde ela também é destituída de tudo isso e ela é usada como esse objeto de desabafo. É muito comum eu ouvir de pessoas e eu vivenciar isso, que é a pessoa sabe que eu sou da psicologia, a pessoa sabe que eu tô ali, que eu tenho essa formação e esse conhecimento. Aí você vai para um date com essa pessoa, ou para algum lugar com essa pessoa, vai tomar café com essa pessoa, e a pessoa começa a despejar questões ali que são de uma ordem que é terapêutica. Ela usa você como uma pessoa da terapia. O que, de novo, né? Se você ouvir meu episódio sobre quem pode ser uma pessoa profunda, você vai ver que eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser profundas nas suas relações. Eu estou dizendo que a nossa profundidade ela diz respeito a quem a gente é. E se você é uma pessoa profunda, a pessoa que você está atendendo e que você está conversando no dia a dia é uma pessoa profunda, a conversa vai fluir nesse lugar e tá tudo bem contar sua intimidade e tudo mais. O que não tá bem é essa unidirecionalidade. E dá pra gente perceber quando a gente é colocado nesse lugar de apenas escutar, porque o que a pessoa traz não contribui para a conversa na mutualidade, não é uma troca, é unidirecional. Quando é uma troca profunda de intimidades, de desabafos e tudo, mesmo assim isso vai incluir as duas pessoas ali envolvidas. Ou então não custa nada, né? Você falar também, ah, eu tô querendo muito desabafar, eu queria muito falar umas coisas, será que eu posso conversar com você sobre isso? E assim você só vai falar, você não vai esperar também uma devolutiva técnica sobre o assunto. Existem várias maneiras de não colocar a pessoa psicóloga nesse lugar rígido, nessa caixinha rígida de que ela tem que ser profissional 24 horas por dia. Pessoas psicólogas também são pessoas não psicólogas. Elas também são gente, né? Elas também têm seu direito de expressão. Então, se a partir de hoje, ou se você já ouviu outros episódios e tá ouvindo esse aqui agora só, você ver temas relacionados com a minha vida pessoal, com a minha vida íntima, com o que eu quiser contar e o que eu quiser contar, eu vou contar, não se espante. Isso não atrapalha o atendimento terapêutico, porque é o meu lugar também, é o meu espaço de ser gente, de ser pessoa ao meu modo. Eu não vou permitir para mim que esse capitalismo e esse neoliberalismo me encerre numa jaula da profissão para sempre. E eu, por precisar de também recursos financeiros e, portanto, precisar da profissão, eu acabar cedendo a essa jaula. Ah, mas foi o que eu vi, né? Ah, mas você vai perder pacientes desse jeito, você vai perder pessoas, vai perder atendimento. Eu falo, ué, a vida é um pouco assim, né? Quando a gente resolve viver quem a gente é, a gente acaba perdendo alguns espaços pelo direito de ser quem a gente é. E uma frase atribuída a Melanie Klein diz algo nesse sentido, de que ao se comer do fruto
você vai ser expulso de algum paraíso. Então, quando a gente quer também provar da nossa liberdade de expressão e de autonomia e de poder se colocar no mundo, às vezes a gente vai, por comer desse fruto saboroso e saber que a gente tem direito de ser quem a gente vai ser privado de algum espaço. Então, se você é uma pessoa psicóloga que está ouvindo esse podcast, esse episódio, eu queria saber o que você pensa sobre isso, como que é isso para você na sua prática clínica. Você sabia, né, que aqui embaixo você pode deixar comentários, você pode deixar sugestões, você pode entrar no link que eu deixo aqui no formulário e colocar também depoimentos se eu posso comentar sobre eles. E como que é isso para você? E como que é para você que está buscando uma pessoa psicóloga sobre isso? Você quer uma pessoa psicóloga fria, técnica, na frieza da teoria? Ou você quer ser atendido por um ser humano? Qual é a escolha que você faz? E quando você vai se relacionar e procurar se relacionar, manter contato, convívio, relação íntima, sexual com alguém que é da psicologia, você também fica nessa coisa de achar que a pessoa é psicóloga o tempo todo? Ou essa pessoa também tem direito a um horário de trabalho e um horário de ser quem ela quer ser fora do trabalho? Eu vou trazer muitos temas complexos aqui e já estou me colocando nesse lugar que é um direito meu e que eu vou usar. Como que é isso aí para você? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?